Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago, para aqueles que não me conhecem. Eu estudei no Colégio de São Paulo de 2018 até 2020. E recentemente, ano passado, na época em que aconteceu o surto do Covid, eu entrei na faculdade de Economia, na Universidade Federal de São João del Rei. É um pouquinho longe, mas é uma faculdade boa. Eu recomendo vocês pesquisarem para quem pretende conhecer mais um pouquinho sobre essa área. E eu fui convidado aqui hoje para falar com vocês sobre o curso de economia. É um curso muito interessante que eu sei que atiça a curiosidade de muita gente, porque economia é uma coisa muito fascinante. Principalmente quando você entende a conjuntura que leva as coisas a acontecerem de uma forma ou de outra. E o curso ele tem esse princípio, fazer com que você seja uma pessoa que consiga analisar as circunstâncias do mundo para poder tomar melhores decisões. E, ao meu ver, isso é o melhor tipo de coisa que se pode fazer em um curso superior. Porque você, quando está analisando as coisas para poder tomar uma decisão que vai influenciar, primeiramente, né, de forma positiva no que você for fazer, isso é essencial para a evolução social. E evolução como pessoa também. Então hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como é que funciona o curso de economia e também explicar para vocês o que se estuda, a definição de economia, que é uma coisa extremamente importante, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu só queria reforçar um pouquinho a questão de como é a diferença da escola para a faculdade. Isso foi uma coisa que a mim, pelo menos, impactou bastante. Tiago, é muito diferente? Não. Vocês que estão no Colégio de São Paulo, vocês já são treinados para tudo. Vai para o exército, está treinado. Vai para a faculdade, está treinado. Vai fazer um MBA, está treinado. O Colégio de São Paulo, nisso, eles realmente capricham bastante. Eles te treinam muito. Falando mais especificamente da rotina, por causa do período emergencial, eu estou tendo uma aula de 8 da manhã até meio-dia. São duas aulas por dia, que vai de 8 até 10 e de 10 até meio-dia. São aulas relativamente tranquilas e simples, mas diferente do Colégio de São Paulo, que é tudo muito dado e revisado na aula, na faculdade eles deixam mais para você fazer uma leitura complementar quando você estiver sozinho. Por exemplo, o professor está falando sobre contabilidade nacional. Aí ele explica lá os tópicos principais e os pormenores ele fala para você: ah, pega no livro de fulano de tal, lê capítulo tal. E ele espera que você lê aquilo, porque cai na prova. Conselho meu, leiam. Se vocês tiverem realmente tempo para ler, leiam. Despendam tempo com isso. É uma coisa que vai fazer muita diferença. Bom, agora partindo para a questão da faculdade em si, de Ciências Econômicas, como vocês podem ver no slide, é uma faculdade que o objetivo dela, como eu já disse, vou refrescar agora, é fazer com que as pessoas tenham uma análise social, conjuntural, estrutural do mundo que elas estão inseridas, de uma forma com que você consiga observar como é que as coisas funcionam para poder tomar melhores decisões. Ficou meio complexo? Vou dar um exemplo para simplificar. Pensa que você é um camponês que trabalha num campo. Você produz trigo. Mas como é que vai funcionar depois que você produzir o trigo? O que vai acontecer? Você planta o trigo, espera ele crescer, colhe ele e depois você vende o trigo para alguma pessoa. O que essa pessoa vai fazer com esse trigo? Ela pode fazer pão, pode fazer farinha e diversas outras coisas. Com isso em mente, você já sabe mais ou menos onde vai o trigo, para quem você vai vender, por quanto você vai vender. Isso é um detalhe muito importante. Porque muitas pessoas pensam que o preço é apenas um número qualquer. Mas não, tem um estudo muito grande. Mas de forma simplificada e, do mesmo jeito, expansionista, porque é uma coisa extremamente importante, o preço de um produto ele define quem precisa mais dele. Ou seja, quem paga mais caro é quem está precisando mais. Isso é só um detalhezinho que é conversa para depois, mas é importante frisar isso para qualquer coisa. Mas vamos pensar o seguinte: depois que esse pão foi feito, ou melhor, como esse pão foi feito? Ele foi feito por um padeiro que teve que assar, que ele teve que comprar uma máquina, teve que abrir um CNPJ, teve que contratar funcionário. São cadeias de coisas que vão acontecendo.
Ou seja, cria uma coisa aqui, gera outra aqui, vai gerando outra aqui, e isso, depois de um tempo, vai criando um efeito borboleta. Uma coisa influencia a outra, depois outra, depois outra. E isso, de forma geral, é economia. Agora, partindo para algumas definições de economia, aqui já entra um pouco mais de formalidade, que eu tentei explicar para vocês de uma forma mais tranquilinha como é que é economia, o que é economia. Vocês vão perceber que está escrito algumas definições de economia. Economia não tem uma definição certa? De forma geral, não. Por quê? Economia é uma ciência social aplicada. Quando você vê alguém falando que economia é ciências exatas, sai fora, porque não é. Existe pouco consenso em economia. E um dos únicos dois consensos que eu lembro agora é que economia é uma ciência social. Mas afinal, qual é a diferença de ciência social, ciência exata? Na ciência social, diferente da ciência exata, você não tem como prever 100% das vezes um evento. Por exemplo, você pega na física, você quer jogar uma bolinha daqui, você quer calcular o tempo. Se você tiver a posição, tem as equações lá da física, de Torricelli, essas paradas aí, você consegue achar. Se você soltar de novo aqui, vai ser o mesmo resultado. Em ciência social, isso não existe. Porque, por mais que muitas pessoas acreditam que, diante de uma mesma situação, as pessoas vão reagir da mesma maneira, não tem como provar isso. Porque a ciência social estuda o comportamento humano, seja em coletividades ou individualidades. É isso que a gente vai ver com o primeiro cara, que se chama Alfred Marshall. Ele diz que economia é um estudo da humanidade nas atividades correntes da vida. Examina a ação individual e social em seus aspectos mais estreitamente ligados à obtenção e o uso dos elementos materiais do bem-estar. O que ele quer dizer com essa frase? Economia é o estudo da circulação de riqueza pela sociedade. Riqueza não só monetária como dinheiro, mas como, por exemplo, propriedades, terrenos, bens de consumo e afins. A economia ela se propõe a estudar essas coisas, circulação. Por exemplo, eu quero saber como é que funciona da extração do petróleo até no posto de gasolina. A economia vai estudar, vai procurar um meio mais viável para poder fazer esse caminho, um meio que não é tão viável para poder evitar. Porque é tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E também se estuda isso em economia. E o Alfred Marshall, ele contribuiu muito com isso. Ele viveu na sociedade da Inglaterra, que ele foi um dos pais da economia keynesiana, que foi desenvolvido depois por Keynes, mas Marshall ele é antecessor a Keynes, ele era amigo do pai do Keynes, que é um economista muito famoso, e que gera muita divergência, como qualquer economista. O próximo é Ludwig von Mises. Segundo Mises, a economia não trata das coisas ou de objetos materiais tangíveis, trata de homens, de suas apreciações e das ações que aí derivam. O do Mises, vocês podem perceber que, por mais que não seja exatamente a mesma coisa que o Marshall disse, é uma coisa bem próxima, uma coisa parecida. Porque, como eu já disse, essas coisas são complementares. Você complementa uma com a outra. O Marshall ele também fala de comportamentos humanos. O Mises ele já foca um pouquinho mais nisso, porque para você poder construir algum bem, você precisa de ação humana. E para você ter ação humana, você tem que ter algum tipo de motivação, saber como é que funciona o pensamento humano, o que o ser humano geralmente faz em uma certa situação. Como eu disse, não é regra, não existe regra, então você tem que meio que predizer o que vai acontecer. Agora, partindo para dois economistas que se chamam William Nordhaus e Paul Samuelson, para esses dois, a definição de economia é a seguinte: a economia é o estudo de como as pessoas e sociedades empregam recursos escassos, que poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para os distribuir para o consumo agora ou no futuro, entre várias pessoas e grupos da sociedade. Essa definição é a mais aceita, que economia é o estudo da alocação dos recursos escassos. Eu vou dar um exemplo para simplificar o que ele quer dizer. Se você for numa mina de ouro, você vai lá, extrai o ouro,
Depois, o que você faz com o ouro? Você tem diversas possibilidades. Você pode mandar para alguém refinar, você pode vender o ouro bruto e você pode mandar para alguma indústria que vai utilizar um circuito eletrônico, alguma coisa do tipo. E o que faz essa decisão ser tomada? Para qual desses caminhos o ouro vai perseguir? E é isso que a economia estuda. Você tem que ver qual caminho é mais viável. E aí entra aquilo que eu falei mais cedo sobre o preço. Geralmente, quem paga mais tem mais chance, tem mais necessidade daquilo. Porque quando você está disposto a despender um maior dinheiro, você está dizendo para o mercado que você precisa mais daquele produto ou daquele serviço. E é exatamente nessa definição de economia que a gente se entende melhor. Isso não funciona só com ouro, qualquer coisa. Você pode pensar, tempo. O tempo é um recurso escasso, é uma coisa que não é infinita. Então o tempo ele se encaixa nessa definição. Vocês que estão vendo aqui esse vídeo, vocês estão abrindo mão do seu tempo para poder aprender sobre economia, que eu vim passar para vocês. E eu estou abrindo o meu tempo para ensinar vocês sobre economia. Então tudo é uma relação de troca, compreende? Agora vamos ver o que se estuda na faculdade de economia. Bom, dentro da faculdade de economia a gente vê muita coisa. E uma delas, que é uma das mais importantes com certeza dentre todas essas daí da lista, é a história. Por quê? A economia, como qualquer outra ciência, é uma matéria que ela vem tendo conhecimentos progressivos e acumulativos. Ou seja, para você saber de uma coisa, você tem que ter estudado outra. Vou dar o exemplo da matemática, porque é mais conhecido. Como é que você vai saber fazer conta de multiplicação se você não sabe somar? Como é que você vai fazer função se você não sabe multiplicar? Então, são coisas interdependentes entre si, correlacionadas. E a história, ela também tem outra grande importância, porque ela mostra como é que a evolução do comportamento econômico vai mudando a sociedade. Você pega, por exemplo, uma sociedade baseada na agricultura, que era, por exemplo, na Idade Média, antes também na China, por exemplo, China antiga, no Japão feudal. Essas sociedades tinham um sistema completamente diferente do que possui hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos, o próprio Japão também, a China, que está virando um país extremamente industrializado. E os jeitos, os modos como as coisas funcionam são bem diferentes. E isso que a gente estuda na história, a evolução da economia na história. É diferente da história que se estuda no colégio, na faculdade a gente volta muito mais para o olhar econômico. Depois a gente também estuda muito sociologia. Sociologia é parecido com a que estuda no colégio? É. Só que aqui entra muito mais a questão do que eu falei de leitura complementar, porque é muita coisa. O professor ele fala de Marx, Weber, Durkheim, Polanyi, Norbert Elias, e você tem que estar antenado nessas coisas, senão você acaba não entendendo muito o que ele vai falar. Então é aí que entra aquela questão do estudo por fora, estudo complementar. E essa também é uma das grandes diferenças do Colégio de São Paulo. Um amigo meu até falou uma analogia que eu acho que se encaixa muito bem aqui, que os professores do Colégio de São Paulo, eles pegam na sua mão para atravessar com você na faixa quando o sinal está verde. Os professores da faculdade já te empurram no meio da pista quando está com o sinal vermelho. É uma comparação um pouco exagerada, mas vocês vão sentir algo próximo a isso. Pulando para a próxima, que é a contabilidade. Contabilidade é extremamente essencial para qualquer pessoa, sendo economista ou não. É uma matéria que vai fazer com que você tenha maior criteriosidade, você tenha maior desenvoltura, maior organização do seu conhecimento financeiro, sobre o seu dinheiro, sobre sua futura empresa, quem sabe, sobre a empresa que você vai trabalhar, sobre o seu país. Contabilidade é algo extremamente importante. Mesmo vocês que estão vendo mais por curiosidade e não pretendem fazer economia, se eu fosse orientar vocês para aprenderem uma dessas matérias, seria contabilidade, porque é muito importante. Bom, a próxima matéria também está ligada com contabilidade, mas também não é tão ligada assim, que é a matemática. A matemática, a gente aprende muito mais a parte de álgebra do que de geometria. Porque em economia a gente vê muito gráfico, muitas funções, função de lucro,
função da equação de oferta, equação de demanda, pontos de equilíbrio, muita coisa que envolve álgebra. Geometria a gente quase não vê. Tem cálculo 1, cálculo 2, tem estatística também, tem álgebra linear também. De forma geral, é isso que tem em matemática e em economia. E sim, é uma coisa complicada. O pessoal tombou bastante em matemática, o pessoal que fazia comigo, né? Agora, passando para a parte que envolve realmente mais economia, tem a microeconomia. Vocês podem ver que logo em seguida está a macroeconomia também. Bom, o nome já é bastante sugestivo. Microeconomia é quando você estuda a economia de algum certo produto, de algum mercado, serviço, de forma mais isolada. Por exemplo, você quer saber como é que está a evolução do mercado da carne durante a pandemia. Você usa recurso da microeconomia para estudar isso. Já a macroeconomia, você se volta mais para um mercado com uma desenvoltura muito mais expansiva, que é, por exemplo, a relação entre países. Você quer saber, por exemplo, como é que está o fluxo monetário, a saída de dinheiro, a saída ou entrada de dinheiro de um país, por exemplo, de Cuba, dos Estados Unidos, do Brasil, da Tailândia. Você usa a macroeconomia para saber isso. A mensuração de PIB também, de crescimento real de um país, com contabilidade nacional, está dentro da macroeconomia. E então, a macroeconomia ela acaba por sendo o maior foco, a espinha dorsal da economia, por assim dizer. Porque é dela que deriva praticamente todo o resto que se estuda em economia. Agora, partindo para a economia política, a gente estuda muito sobre a parte política relacionada com a economia. Por exemplo, se um governo toma certa medida, o que isso vai acarretar na economia? Se tem alguma coisa esperado, mas como também é ciência social, relembrando mais uma vez, não é certo. Por exemplo, usando um exemplo perfeito que me veio à cabeça aqui agora, antes da pandemia, a nossa taxa de juros do Brasil estava subindo relativamente bastante. Estava em torno de 8, alguma coisa assim por cento. E quando veio a economia, caiu bolsa, caiu tudo. Cara, todo mundo entrou em desespero. E isso acabou fazendo com que as pessoas consumissem menos. Se as pessoas consomem menos, a inflação tende a ser menor. E com isso, o que o governo faz? Ele abaixa a taxa de juros para poder estimular o consumo. E agora a gente já está num cenário oposto. Mesmo estando ainda na pandemia do coronavírus, a gente agora está tendo uma alta inflação e está tendo uma alta taxa de juros, porque agora a taxa está tentando trazer a inflação para baixo. Vocês podem até pesquisar que nos Estados Unidos a inflação está recorde. Ou seja, desde a crise de 2008 está nas máximas de inflação. Inflação também é uma coisa muito discutida em economia e é um assunto muito interessante também para se ver. Partindo agora para a economia monetária, a gente também tem esse foco nas relações políticas, mas a gente estuda muito mais a parte do dinheiro em si. Você sabe, por exemplo, a conversão de câmbio, como é que se dá o câmbio, o que acontece para uma moeda valer mais do que a outra, a valorização da moeda, desvalorização, inflação, deflação, moeda digital que agora está surgindo, criptomoedas, possivelmente as moedas de bancos centrais digitais, transição monetária. Isso é uma coisa muito fantástica para quem realmente gosta de tanto da área financeira quanto da área política. Porque isso te dá uma visão sobre o que está acontecendo no mundo e possivelmente o que pode acontecer. Agora, partindo para o medo das pessoas que todo mundo tem, econometria. Porque econometria, você mistura o resto de economia com uma matemática muito pesada. Você tem, por exemplo, em econometria, você estuda muito sobre dados. Por exemplo, como é que são feitos os dados para tal pesquisa, dados econômicos. Você quer saber, por exemplo, você quer saber como é que é produzido os dados do Banco Nacional, do Banco Central, você usa a econometria. É uma parte muito puxada, todo mundo tem receio, mas
é uma parte extremamente importante. Por último, mas também não menos importante, temos economia internacional, que estuda também economia política, economia monetária, só que mais focado na relação entre países, a interligação, a junção de países, cooperação, guerras também. Você pode perceber que tem muita coisa que às vezes fica muito abrangente, mas é porque a economia é muito interligada, as matérias são muito interligadas. É, por exemplo, você aprender física. O que tem muito a ver, por exemplo, física com sociologia? Pouco, vocês concordam? Pode ter alguma coisinha a ver aqui e ali, mas a interligação é muito pouco. Economia não é tão pouco assim, é muito interligado. Então, se você for ver alguma coisa em economia internacional, é muito provável que você já viu alguma coisa em macroeconomia, em economia política, em econometria. Então é por isso que às vezes parece que é a mesma coisa, mas tem uma certa diferença, mas onde está focado, entende? Agora, partindo para uma grande questão que as pessoas têm, qual é a diferença de economia, administração e contabilidade? São áreas de forma abrangente muito parecidas, mas que na forma, mas quando você vai olhar, os pormenores são bem diferentes. A economia tem por foco analisar o cenário econômico para direcionar de forma eficiente a utilização dos recursos de um ente. O que é um ente? Pode ser uma empresa, pode ser o governo, pode ser uma ONG. Qualquer organização de pessoas é considerada um ente. Já a administração, ela tem o objetivo de gerir os recursos de uma instituição. A economia, como eu disse, ela não necessariamente tem que gerir, ela tem que saber mais ou menos para onde vai, o que vai acontecer se uma decisão for tomada. A administração não, ela está preocupada mais com a gestão direta dos recursos. Por exemplo, a empresa tem R$ 1.000 de caixa. Essa empresa pode dividir esses R$ 1.000, pode botar uma parte no banco, pode comprar estoque, pode comprar um imóvel, algum veículo para a empresa. E a administração vai comprar, vai usar esse dinheiro para comprar. A economia vai decidir qual desses é o mais viável para se fazer. Já a contabilidade tem por objetivo acompanhar e gerir os recursos financeiros da entidade. Por exemplo, nesse mesmo exemplo da empresa que vai dividir os R$ 1.000 em caixa para comprar algum recurso, a contabilidade ela tem que registrar esses recursos. Por exemplo, se eu comprei um carro no ano de 2017, dia 1 de janeiro de 2017, a contabilidade tem que escrever, saiu X reais do caixa e foi para esse carro. E esse carro entrou na empresa com o valor de X reais. Porque tem que ser uma coisa muito, mas muito controlada, para não ter fraude fiscal, para não aparecer alguém da Receita Federal lá batendo na sua porta pedindo para conversar educadamente. Mas essa é a principal diferença. Cada um tem uma área específica de atuação. Por mais que um economista pode trabalhar como administrador e contador, um administrador pode trabalhar como economista ou contador também, e um contador pode trabalhar como um economista e administrador. Mas aí já entra questão de provas que precisa fazer, certificações, mas isso depende muito também. Agora, analisando o mercado de trabalho do economista, é uma coisa muito extensa, porque o economista ele estuda de tudo um pouco. Matemática, sociologia, história, política, como vocês viram naquela lista ali. Então, eu vou ter alguns exemplos só para vocês verem como é que funciona. Um economista ele pode ser analista de projetos, ele pode analisar se algum projeto é viável ou não para a sociedade, como, por exemplo, se uma ONG deve... Por exemplo, uma ONG de hospital. Essa ONG deve destinar quantos por cento do seu dinheiro para mandar para o hospital? E é isso que é analista de projeto, de forma mais geral. Atuação no mercado financeiro. Esse foi um dos motivos porque eu escolhi economia. Eu gosto muito, sou apaixonado pela questão financeira. Mexer com bolsa, mexer com transações de moeda, essas coisas, eu acho muito fantástico. Eu recomendo, mesmo que se vocês não forem fazer a faculdade de economia, pesquisam, porque isso é uma coisa extremamente importante na vida de vocês.
Bom, pode ser orientador financeiro de uma empresa, do governo, de uma ONG também, pode trabalhar no setor público, pode ser contador, pode ser apurador da Receita Federal, que é como eu falei lá atrás, que para verificar se os registros que os contadores fizeram estão corretos, estão batendo. Pode ser analista de mercado, que parece muito com, né, a atualização do mercado financeiro, mas a diferença é que atuar no mercado financeiro, você pode tanto ir diretamente no mercado, quanto só orientar as pessoas. Já analista, você só faz análise, você não necessariamente tem que se meter no mercado financeiro. Você pode ser professor de ensino superior ou médio, só que para superior você tem que ter mestrado. E para ensino médio você pode trabalhar com história, com sociologia, com matemática. Aí já entra muita coisa. Aí nos exemplos você pode trabalhar no Banco Central, na Receita Federal, você pode ser gestor, pode ser profissional do mercado financeiro, fundador de algum projeto. Por exemplo, você quer abrir uma empresa. Você pode tanto ser CEO, CFO, CEO alguma coisa ou aí, porque você pode trabalhar com tudo praticamente sendo economista. Agora, por que vocês devem estudar economia? A economia é um processo que guia a sociedade em um caminho mais próspero. É um estudo das riquezas, dos fluxos de riquezas. E você sabendo como é que funciona isso, você pode se beneficiar. Você pode beneficiar as pessoas que você conhece, seus familiares, pessoas que você ama. Isso também vai te garantir, se você aplicar na prática o que você estuda em economia, muito provavelmente um futuro bem próspero. Por exemplo, você quer ter uma aposentadoria decente, não ter que depender da aposentadoria brasileira, que é muito controversa, por assim dizer. O que você pode fazer? Você pode investir em algum terreno, você pode investir em algum fundo de investimento, pode comprar alguma ação de alguma empresa, pode mandar dinheiro para fora, para algum outro país, para investir fora também. E isso vai acabar resultando numa maior qualidade de vida para você e para as pessoas que convivem com você. Então, essa, ao meu ver, é a maior importância de se estudar economia, mesmo fazendo ou não a faculdade. Então, para finalizar, eu só gostaria de agradecer muito o tempo que me foi dado para poder falar com vocês. E se vocês por acaso ficaram com alguma dúvida, quiserem mandar alguma mensagem, está aí no WhatsApp e no meu Instagram também. Pode mandar mensagem que eu vou responder, com certeza. Eu tenho alguns materiais também de faculdade aqui, se vocês quiserem ver, tem um cronograma certinho das aulas, as matérias, carga horária. Então vai ser um prazer receber a mensagem de vocês. Muito obrigado e espero que de alguma forma eu tenha influenciado na sua decisão para cursar economia.